Então, muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Queríamos que fossem mais, mas pronto, será para a próxima. Ficam a perder os que não estão cá. Esta é uma iniciativa que foi proposta pela curadoria da exposição, ou seja, pela minha colega Paula Loura Batista e pela Leonor Oliveira, que aqui está. E que, enfim, como é habitual nas nossas exposições do museu, eh, o seu objetivo é ajudar a contextualizar, a andar à volta, levantar questões que a exposição trata ou não trata. E trata, na verdade. Eu já vou apresentar a Leonor, mas e depois a Joana, vamos ter duas conferências. Quanto tempo cada uma? 15? Então tu vens de cor para falares 15 minutos, não? Uma discussão, está bem. Eh, e portanto, eu pensei que assim eu corro o risco de falar mais que tu. Hum, há muita, como é natural, à medida que vamos avançando no tempo, agora já na segunda década do século XXI, começamos a ter uma visão mais correta, mais certa, acho eu, de todos os aspectos da história do século XX e daquela que está mais próxima de nós, concretamente a segunda metade do século XX. Hum, eu tinha, como alguns dos que estão aqui, uma veneração absoluta por um homem a quem devo muito, o Rui Mário Gonçalves, que fez, enfim, que morreu de repente e podia ainda estar vivo, mas está morto. E o Rui, que me ensinou imenso, porque começou bem mais cedo do que eu a pensar a história crítica da arte, na verdade, desde os anos 40, finais de 40, início de 50, fez uma exposição muito boa, ah, nos anos 90, que foi apresentada primeiro em Beja e que depois veio a Lisboa à Sociedade Nacional de Belas Artes e que intitulou a década de 50 e que depois lá dentro chama a década de 50 a década do silêncio. Ahm, E, na verdade, toda a reflexão dele, mas que não é só dele, há também uma célebre caricatura do França a fazer uma conferência, a apontar o destino do sair do país aos artistas. Havia a noção, havia a convicção e mais, havia as consequências do mal viver de época que ser artista em Portugal nesses anos 50 era, de facto, uma provação muito grande e que a falta de perspectivas e de capacidade de expectativas era muito grande. Não só por uma espécie de divórcio excessivo entre a sociedade portuguesa e a arte contemporânea, que é também um dos temas que muito me interessa. Eu acho que em mais nenhum país da Europa eu encontro uma distância tão grande entre a arte contemporânea e a sociedade, coisa que não acontece na literatura, que não acontece na música, mas acontece nas artes plásticas, nem na arquitetura. Um divórcio estranho e excessivo, mas também porque os artistas, rebeldes como naturalmente são e devem ser, no espírito da modernidade, aí muito acompanhados de todos os intelectuais e sem serem intelectuais, eram perseguidos em geral. E as escolas e o ensino era mau. Mas lá está, isso por deformação profissional, eu costumo dizer que diz também tão mal das escolas em Portugal, no passado ou no presente, que, enfim, os resultados nem sempre comprovam exatamente assim. E esta geração de 50 não é uma geração do silêncio. É uma década crucial de afirmação de uma cultura anti-regime. Claro que as décadas anteriores o tinham sido, mas tinham sido numa perspectiva utópica, nomeadamente
os fundadores e os primeiros grupos neorrealistas, de da ideia da revolução, da ideia de uma sociedade nova. A posição de muitos dos jovens artistas de 50 não é essa. É o direito a serem eles próprios. Não estou a dizer que não tenham convicções, ideologias e posições políticas, mas é a obra deles, o compromisso com o serem artistas, que sobretudo os move. E saem, claro que têm que sair, porque é uma coisa tão simples que hoje nós temos muita dificuldade em explicar aos mais novos. É que eles não viam arte contemporânea. Não viam arte contemporânea. Não havia nada de uma peça de arte contemporânea para ver em Portugal. E o número de reproduções era escasso. Quer dizer, a arte não era visível. Ora, a arte tem que ter os bonecos, a gente tem que a poder ver, não é? E, portanto, tem que sair. E a Leonor Oliveira junta aqui duas figuras cruciais completamente distintas. Também se mostra isso. O tecido das práticas artísticas, só estou a falar da arte. Falar ou da literatura, ou falar da música, ou do teatro, ou do cinema, ou da arquitetura, tem implicações que não são coincidentes. Só estou a falar da arte. É difícil duas personalidades tão distintas como estes dois Joões, não é? O Vieira e o Cotileiro. No entanto, precisamente, não é? Essa ânsia de perceberem o que é a contemporaneidade e de poderem praticar a contemporaneidade sem estarem a fazer um crime, ou seja, o direito a serem artistas modernos, era algo que de facto em português, em Portugal, com um bocadinho exceção da Escola de Belas Artes do Porto, mas também com os limites que ela continha, obrigava a sair para o estrangeiro. E há aqui uma mutação que a Leonor tem vindo a estudar, muito interessante, que obviamente não é nada desconhecido, mas ela tem vindo a estudar, a aprofundar conhecimento sobre isso, que é também esta geohistória da arte contemporânea. A centralidade absoluta de Paris, que vem desde meados do século XIX até à Segunda Guerra, ou entre guerras, era a centralidade absoluta. Quem queria ser artista moderno tinha que ir para Paris, viesse do Japão, ou viesse dos Estados Unidos, ou de Portugal, ou do Brasil. Essa centralidade começa a ser disputada. É evidente que a grande disputa, que tem sempre, como todas as lutas de poder, alguma coisa de imperialista, ah, há de ser entre Paris e Nova Iorque. Mas, na verdade, os anos 50, os anos do pós-guerra, do baby boom, são os anos de Londres, por excelência. São os anos em que Londres se começa a afirmar, a afirmar à maneira deles, não centralizadora como Paris, sem o passado que Paris tinha, mas pela juventude, pela rebeldia, pelos meios, pela diversidade do ensino muito menos rígido, muito menos sistema de belas artes a confrontar, a diversidade de modelos de ensino artístico é em Londres muito superior a todos os outros. Nós é o arranque da pop. Não é? Da arte pop, portanto, uma reação no campo da pintura ao abstracionismo e estes caminhos novos da escultura. Londres é, de facto, começa a ser um centro alternativo. E uma das coisas muito interessantes é perceber como é que isto acontece. Não digo mais, senão falo tudo e a Leonor não pode falar. Ela não se importa, coitada, atura-me há muitos anos. Isto é tudo em família, mas o ser tudo em família não quer dizer que seja escolhas subjetivas, não são. Na verdade, quando falámos, a Paula e eu, à Noémia, de convidarmos a Leonor para este projeto, é porque eu sei os estudos que ela andava a fazer. O ter sido minha aluna desde a licenciatura, passando pelo mestrado
e depois, obedientemente, depois do doutoramento, não sei se ela concorda ou não, ou se lembra, pelo menos eu acho que te disse: "Agora vai-te embora, agora vai-te embora". Exatamente, agora. Aqui é melhor, não há mais nada para orientar aqui. Pronto, eu não sabia que ela se ia embora tanto, mas isso também se meteu aspectos da vida pessoal dela. Hum, e, portanto, tem-se vindo a afirmar como uma investigadora reconhecida, com obra publicada, ah, no inglês que ela escreve primorosamente e que é nosso esperanto, não é? Atual. E, portanto, Leonor, fazes favor. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Ahm, Portanto, eu venho falar sobre um tema que tenho vindo a explorar já há bastante tempo, né? Foi o tema da minha investigação de pós-doutoramento, os artistas portugueses em Londres, sobretudo no pós-guerra, nos anos 50, porque de facto há uma geração, há um grupo de artistas muito importante que vai para Londres, nesta altura, e que depois que se vai afirmar também no contexto artístico português, mas também no contexto artístico britânico, como é o caso, por exemplo, de Paula Rego e Bartolomeu Cid dos Santos, depois se fixam em Londres e acabam por ter um papel muito importante também no meio artístico londrino. Um, o, Londres então surge aqui como um novo destino para os artistas portugueses no pós-guerra, e eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, mas gostaria primeiro de fixar-me nas viagens pela Europa do Jorge Vieira, para mostrar também que havia de facto uma circulação internacional dos artistas portugueses, e havia também, através dessa trajetória na Europa, sobretudo uma recolha de referências que eram referências várias, variadas, e que eles iam e que depois, ou seja, com as quais eles se identificavam, ou a partir das quais eles depois trabalhavam e faziam as suas experiências artísticas. E no percurso do Jorge Vieira é muito importante, logo em 48, 3 anos depois do final da guerra, quando as fronteiras se abrem finalmente, há esta viagem do Jorge Vieira a Paris e a Londres. Portanto, o Jorge Vieira vai a Londres em 48, ainda antes do concurso para o Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido, em 52, e depois, antes também, ele depois passará um período em Londres, a partir de 54. Mas o seu primeiro contacto com a capital britânica dá-se em 48, e nessa altura também visita Paris, e para ele o momento mais marcante é a visita ao Museu do Homem, onde, onde ele contacta diretamente com a escultura africana, e ele depois, numa entrevista, refere que foi a autenticidade, as soluções de simplificação, a pureza das formas que o impressionaram mais, e que depois são elementos que ele vai trabalhar. Um, outra viagem marcante também da vida artística do Jorge Vieira deu-se em 51, e é uma viagem mítica, porque o futuro arquiteto Duarte Castelo Branco e o Rolando Sá Nogueira foram de motorizada até Itália. Não fizeram o percurso todo de motorizada, porque apanharam um comboio pelo meio, mas andaram por Itália de mota. E depois há essa história de que foram a Veneza, visitaram a casa da Peggy Guggenheim, que era uma grande colecionadora e também mecenas de arte, tomaram café, acho que não a conheceram, mas depois no final depararam-se com esta escultura, eu creio que será esta do Marino Marini, e de facto os escultores italianos serão a grande referência do Jorge Vieira. E ele identifica de facto esses elementos que ele encontrou na escultura africana, ele também vai encontrá-los já num contexto de uma produção contemporânea, nestes escultores italianos, que vão voltar às origens da escultura mediterrânica, à escultura primitiva europeia, e vão criar esta escultura
reprime essa autenticidade, não tem a ver despojada de retórica, de ornamento, de retórica ideológica, por exemplo, e também não tem aquele conceptualismo ligado a uma pesquisa mais abstrata da escultura. Portanto, os escultores italianos serão sempre a grande referência do Jorge Vieira, mesmo quando ele estiver em Londres. Então, Londres no pós-guerra é um novo destino e é uma cidade que está ainda em ruínas, em construção. E o Bartolomeu Cid dos Santos, ele fala que para ele Londres, enquanto ele conhecia também Paris, já tinha estado em Paris, e Londres surgia nesta altura como uma cidade misteriosa. Enquanto que Paris já era amplamente conhecida e em termos artísticos estava já, segundo Bartolomeu e outros artistas, já no final de uma longa tradição. Londres estava a iniciar um novo percurso e a proporcionar novas formas de experimentação artística. E ele identificava isso com esta paisagem de ruínas que, que convidava também à criação, portanto, a trabalhar a partir desta quase tela em branco, se bem que os materiais, estes esqueletos, os materiais que as ruínas expunham e que tornavam evidente, tornaram-se também elementos de experimentação escultórica. O ferro, o betão, o cimento serão materiais que os artistas também vão trabalhar. Portanto, a própria cidade também servia de referência e de ponto de partida para um trabalho mais criativo, e também constituía uma nova oportunidade para os escultores, porque serão eles também figuras importantes na criação, na reconstrução das cidades bombardeadas e na criação e marcação de novos espaços cívicos também. E para além disso, havia também agora já o contacto ou o reconhecimento internacional da escultura britânica, sobretudo a partir de 52, da Bienal de Veneza, que integrou uma mostra de escultores britânicos, da nova escultura britânica, e apresentaram estas formas, eram meio vegetais, meio animais, meio monstruosas, com garras, ameaçadoras. E o Herbert Reed, o historiador britânico, no catálogo desta exposição, falava que estas novas formas que criavam uma geometria do medo. Portanto, no fundo, era a expressão sobre a forma de escultura da experiência da guerra, não é? Do medo, da violência, da ameaça que a guerra representou e que o futuro também representava, porque a Inglaterra, o Reino Unido, nesta altura, estava numa fase também de redefinição, com o Império também em causa, com o seu lugar no plano internacional, geopolítico. Portanto, havia de facto alguma dúvida em relação ao futuro. E esta escultura, no fundo, exprimia esses novos tempos e a experiência destes novos tempos. Claro que o escultor mais reconhecido e o promotor, a figura principal da escultura britânica deste tempo é Henry Moore, e ele tem aqui um lugar de destaque na primeira documenta de Kassel, na Alemanha, em 55, e tem com estas figuras bastante conhecidas, estas figuras humanas reclinadas, que nós até podemos identificar com a escultura antiga, etrusca, por exemplo, e ele depois vai simplificar estas formas. Por exemplo, vêem aqui deste lado já uma solução mais simplificada. E Henry Moore era a grande figura na altura da escultura britânica, mas havia outros nomes, e Reg Butler também foi reconhecido em 52, precisamente porque ele foi o vencedor do concurso para o monumento ao prisioneiro político desconhecido, e esta obra que aqui está já é bastante diferente da maquete que ele apresentou na altura.
é um trabalho sobre a figura humana, mas uma figura humana já, hã, decomposta, não é uma imagem já corroída do corpo humano, que no fundo também pode traduzir e identificar-se com uma certa experiência de desumanização ligada à guerra. E para além disso, é também uma reinterpretação de uma figura ah, referencial da literatura clássica britânica, a Ofélia, a amante do Hamlet, que aqui surge. Portanto, há um trabalho também sobre estes ícones clássicos da literatura a partir do olhar da contemporaneidade. E o último artista britânico que eu identifico aqui é o Lynn Chadwick, e ele tem uma série de obras de escultura monumental também, e esta proposta com estes planos triangulares, um certo movimento, também faz lembrar um pouco as esculturas que o Jorge Vieira depois vai conceber, por exemplo, para o pavilhão de 58 da Exposição Universal. Portanto, há também uma certa identificação da obra do Jorge Vieira com a deste escultor britânico. Ora, Jorge Vieira, ele já tinha estado em Londres, hum, em 48, e regressa em 54, 2 anos depois do concurso ao prisioneiro, para o monumento ao prisioneiro político desconhecido. E esta é a primeira página do diário que está aqui exposta na secção de cronologia. Ele vai com a mulher, e nesse diário ele recolheu todos os folhetos das exposições que visitou, e comentava também o que é que achava dos artistas cuja obra estava exposta, e depois fazia também desenhos, portanto, porque era um desenhador compulsivo, e estes desenhos também eram importantes, e veremos como eles depois serviriam depois de base para a sua experimentação escultórica. Aliás, esta figura do touro é uma imagem que ele depois vai trabalhar mais tarde. E esta figura aqui central também está na base de uma escultura que ele apresentou em Londres e que eu já irei mostrar. O Jorge Vieira, ele vai estar em Londres, vai estar na Slade School of Fine Arts, que era a escola mais prestigiada de Londres na altura, e vai se cruzar com o Reg Butler, que era professor lá, e o Henry Moore, era um professor visitante, portanto, que vinha à escola, não era professor residente, mas vinha à escola com frequência e acompanhava o trabalho dos alunos. E o próprio Jorge Vieira conta que estava a trabalhar numa cabeça, e o Henry Moore aparece com um grupo de alunos, e então param à frente ao Jorge Vieira, enquanto ele estava a trabalhar nesta cabeça, e o Henry Moore então faz uma lição, uma aula a partir do trabalho do Jorge Vieira e desta cabeça, que depois vai ser exposta numa exposição em Londres, na Hanover Gallery, que era uma galeria que estava ligada à nova escultura, à nova pintura, ligada mais no campo figurativo, em Londres. E este trabalho mostra, de facto, esse interesse por trabalhar estas formas simples, figurativas, em buscar essas fontes mais antigas da escultura, e, e trabalhar esta expressão mais simplificada. E, e eu já agora passo, esta é peço desculpa pela imagem, mas é uma página do catálogo do Museu do Chiado, porque tanto da retrospectiva, portanto, aquela cabeça como esta escultura que vem aqui, e que que foi também exposta na Hanover Gallery, desapareceram, foram adquiridas por colecionadores na altura. Como? Pois, bem, fica. Sim, sim, eu podia tentar, não é? Sim, sim. Bem, é possível, sim. Sim.
Hum, Bem, e depois, de facto, ela não sei, elas foram vendidas na altura e supostamente teriam ficado, se bem que eu creio que não sei se o Jorge era, referia que uma delas tinha ido para um colecionador americano, não sei. Esta, sim, pronto, até estará, pronto. Ah, hum, sim, pois, bem a pena, mas pode ser vamos pode ser que ainda as consigamos encontrar, mas, neste caso o Jorge Araki trabalhou com a madeira e com o cobre, enquanto na cabeça trabalhou com a pedra, portanto é um momento também de experimentar materiais diferentes, que o Jorge Vieira depois vai acabar por não trabalhar mais, nem a pedra nem a madeira, mas há este momento de experimentação com formas, com materiais e o Henry Moore dizia que o trabalho do Jorge Vieira era um trabalho alegre, lúdico, e que ele e que no fundo fugia ou era uma alternativa àquela expressão mais existencialista, mais dramática, mais violenta que a escultura da época também manifestava. E isso porque o Jorge Vieira ia atrás, ia fazia uma espécie de arqueologia e ia buscar estas fontes ancestrais para recomeçar de novo e para criar uma nova escultura que pudesse também abrir um novo tempo, um tempo mais humanista depois, mais humano depois da Segunda Guerra Mundial. O Jorge Vieira estava ainda em 55, estava ainda em Londres quando o João Cutileiro vai para Londres também para estudar na Slade School. Aliás, todos os artistas portugueses que estiveram em Londres, foram para essa escola estudar, e aqui são 2 desenhos que o João Cutileiro enviou ao Jorge Vieira e que estão também no catálogo do Museu do Chiado. E são uma espécie de diário da vida do João Cutileiro em Londres, a trabalhar na sua mota. Aqui a referência à tal exposição na Hanover Gallery, em que o Jorge Vieira participou, o Jorge Vieira com a sua máquina fotográfica, que o acompanhava sempre. Aliás, ele também fotografou Henry Moore nesta altura, e aqui os dois a rezarem ao São Carlos de Gulbenkian, porque já nesta altura o João Cutileiro recebeu uma bolsa da Gulbenkian, porque estas cartas são de 57, recebeu uma bolsa da Gulbenkian e isso fazia com que a sua vida em Londres tinha ainda algumas dificuldades, mas menos, fosse mais fácil. E aqui está, ele a trabalhar no ateliê, em escultura e na sua vida social. Ora, o João Cutileiro tinha estado a estudar na Escola de Belas Artes, em Lisboa, e sente que já não que era um ensino bastante académico e que não lhe permitia explorar novos materiais, novas formas, e portanto ele sente que em Londres tem o espírito, como ele refere, o profissionalismo que o vão ajudar a desenvolver o seu trabalho. E ele vai Isto são fotografias das obras que ele produz na altura e que foram portanto ele, como bolseiro da Gulbenkian, tinha que enviar periodicamente relatórios, dando conta do trabalho que estava a fazer, portanto para os senhores da Gulbenkian terem certeza que ele estava a utilizar a bolsa para trabalhar de facto, e ele produz estas obras. Aliás, o João Cutileiro, o, a su- o principal foco do seu trabalho será sempre o corpo humano, e nesta altura ele começa a fazer estas experiências, destes corpos. hum, Esta é a queda de Ícaro, portanto vai fazer também essa arqueologia de uma iconografia tradicional, da história, também da arte, da escultura, para reinterpretá-la
tal como o Rhett Butler fez em relação à Ofélia, com os olhos da contemporaneidade, e são olhos que são marcados, de facto, pela violência da experiência da guerra e também pela violência do contexto português, e até podemos pensar que estas esculturas podem antecipar um pouco essa outra experiência violenta e dramática que será a guerra colonial, não é? Essa ideia de desumanização que é manifestada através destes corpos em decomposição. E estas são outras obras também britânicas e de figuras aladas por exemplo, Elizabeth Frink, ela tinha esta memória dos aviadores britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, que caíam no terreno, que sofriam acidentes, estas figuras aladas, e que têm esta história, ou produzem esta história de um heroísmo e ao mesmo tempo de tragédia, da vulnerabilidade também do ser humano nestas circunstâncias de guerra. E portanto, a obra do João Cutileiro vai estar muito ligada a este trabalho da escultura mais expressivo, mais expressionista. Aqui está o outro trabalho, este é um corpo feminino contorcido. Estas fotografias são também, elas próprias são um objeto artístico, e vemos como ele vai rodando, o movimento desta figura, o trabalho, a cenografia, a luz, como também o trabalho da fotografia torna a escultura mais expressiva, e os efeitos são mais dramáticos também. Portanto, o João Cutileiro também neste período, ele é um período também de intensa experimentação com novos materiais, e por exemplo este arcanjo que ele produz em 62 é feito em cimento modelados, é da coleção da Fundação Carlos de Gulbenkian, e mais uma vez aqui ele serve-se desta figura, deste ícone religioso, o arcanjo, e dá-lhe e transforma-o radicalmente, dá-lhe um género, é um género feminino, e dá-lhe um peso e uma carga também dramática que nesta altura já poderá ter a ver, de facto, com o contexto português e o contexto de guerra. E a forma como o Jorge Vieira desafia a iconografia clássica, hum, hum, e como também desafia, através desta subversão, os discursos também religioso, o discurso político que associava o colonialismo português a uma espécie de, de, de cruzada, de civilizacional. Pode também repetir outra vez? Peço desculpa. Ora é essa. Estava a tentar gravar esta parte. Não tem problema. Portanto, o Jorge Vieira, através destas obras, estava também a desafiar um pouco o discurso ideológico que rodeava a escultura neste período, e de facto o Dom Sebastião, que ele vai criar em 73, já quase que antecipa a revolução, não é? Essa ruptura com todo esse discurso simbólico, histórico, ideológico do Estado Novo, criando esta figura frágil, pueril do Dom Sebastião. E cá fico por aqui e dou a palavra à Joana. Depois, se calhar. mas só aqui, Voltar está bem. atrás para ver qual era o nome da escultora. A Elizabeth Frink. Esta. Ora é essa. Muito obrigada, Leonor. Então agora, Joana, queres falar comigo? Vou falar disto, mas em Paris. É isso, elas fazem. Elas dividiram com os problemas que a questão parisiense coloca. Neste momento também tem aqui outra colaboração no Museu do Neorrealismo, não na exposição do Jorge Vieira, mas na exposição Representações do Povo,
Pedimos Onde é para que ela estão fazer as apresentações? o núcleo da Graça Moraes. Ah, está aqui, Uma vez que já ela vi. está há alguns anos a trabalhar, já há 3, não, Joana? No Laboratório das Artes da Montanha Graça Moraes, em Bragança. É também investigadora do Instituto de História da Arte. E teve este projeto de pós-doutoramento que interrompeu formalmente no compromisso com a FCT, precisamente para se agregar ao Laboratório das Artes da Montanha Graça Moraes, mas que ela tem vindo a prosseguir com muita eficácia e que está relacionado com essa questão que eu há pouco levantei, que são as viagens destes artistas e a importância destas viagens na elaboração da contemporaneidade artística. Eu disse há pouco que nos anos 50 Londres emerge com uma força muito grande, mas como se viu, lembro tão bem, Noémia, quando nós no Museu de Chiado, aqueles milagres que foram possíveis, sei lá como, fizemos uma exposição do Marino Marini e o Jorge, a alegria dele, ele foi tanta vez lá ver a exposição desse grande escultor italiano que vinha do antes da guerra e que depois, enfim, tem uma grande consagração nesse período pós-guerra. Portanto, o facto de ele ter ido para Londres e ter estudado em Londres não o impedia, ele é um homem de sólida cultura e, de facto, Paris para esta geração e até a minha, que sou ligeiramente mais nova do que eles, continuava a ser a referência, não é? Continuava a ser a referência e eu sinceramente continuo a gostar muito dessa história prestigiada de Paris para a cultura contemporânea, pronto, assim, muito marcada por algumas coisas que são passado, mas que abrem sempre perspectivas de futuro. Portanto, Joana, é com muito gosto que vamos ouvir. O gosto é todo meu, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é sempre um prazer partilhar uma mesa com a professora Raquel e com a minha querida amiga Leonor Oliveira. Quando a Leonor de facto me falou na possibilidade de fazermos esta conferência, foi muito óbvio para nós que os nossos pontos de partida, a Leonor iria focar-se nos artistas de Londres, que fazem parte do rol de artistas que ela tem vindo a estudar desde o seu pós-doutoramento, e eu iria centrar-me em Paris porque também era a temática das minhas investigações. No entanto, quando comecei a fazer as pesquisas e a rever todo o material que já tinha trabalhado e que já estavam em ficheiros já muito remotos, porque entretanto comecei a fazer outras investigações, comecei a pensar que se calhar Paris não era o suficiente para eu falar, ou seja, sobretudo no domínio da escultura, ou seja, há muitos artistas que vão para Paris, mas de facto os escultores, e estou a falar de uma escultura mais clássica, pura e dura, não temos assim tantos exemplos. E depois surgiu-nos a possibilidade, e por isso é que no título ficámos com as reticências Paris-Londres, reticências, porque quando comecei a fazer, não se assustem, quando comecei a fazer o levantamento de artistas da circulação artística nas décadas de 40, 50 e 60, de facto começamos a verificar que há uma variedade de destinos dessa circulação, seja por via migratória, sejam circulações de mais curta duração. Portanto, pude constatar, ou melhor, confirmar aquilo que também já sabia, que há essa diversificação de locais de circulação artística, destacando-se para os escultores portugueses, e aqui só elenco escultores, eu tenho listagens com artistas de outras áreas, mas aqui só os escultores. Identificamos muito claramente 3 destinos neste período: França, Itália e Londres. E por isso eu decidi também aqui, e as nossas reticências foram para também incluir Itália, que acabaram por ser uma referência para muitos escultores em formação nestes períodos, e a Leonor até agora falou da importância que Itália teve para o Jorge Vieira. Portanto, se de facto Paris, desde o final do século, desde meados do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, ainda continuava a ser o destino obrigatório e praticamente incontestado,
E de facto era incontestado para muitos escultores, e no caso português, no início do século, temos, por exemplo, Teixeira Lopes, temos Canto da Maia, temos Francisco Franco, Diogo de Macedo, que de facto Paris é o sítio de escola, ou seja, para continuarem a formação que já tinham tido inicialmente em Portugal, mas os desenvolvimentos das suas pesquisas fazem-se na Cidade de Luz, e isso vai começar a mudar a partir da década do final da década de 40, ou seja, no contexto do pós-guerra. Ou seja, estes dados que foram sendo recolhidos refletem um acerto dos artistas portugueses, isso é interessante, com a mudança de paradigma a nível internacional. Ou seja, há um acerto, os artistas portugueses acompanham algo que está a acontecer a nível internacional, esta mudança, esta deslocalização da centralidade de Paris para outros destinos. Londres é um deles, os Estados Unidos vai ser o grande destino. Há esse acerto, mas atenção, porque esta mudança de paradigma, mesmo a nível internacional, é muito lenta. Ou seja, inicia-se neste período, mas é muito lenta e, de facto, né, nos anos 60, Paris ainda continua a ser um destino, e mesmo no início da década de 70, e mesmo artistas dos Estados Unidos que continuam a ir a Paris, incontestavelmente, continua a ser uma referência. Na impossibilidade, de facto, de analisar com competência todos os casos aqui sinalizados, escolhi deter-me sobre 3 escultores, ponderei muito bem quem é que eu iria escolher e decidi escolher 3 escultores, para quem a viagem e os contactos com o estrangeiro foram relevantes e que apresentam alguns cruzamentos com as temáticas trabalhadas na exposição e que têm alguma ligação a este museu, e por isso foi essa a minha seleção. E começo por evocar Maria Barreira e Vasco Pereira da Conceição, artistas cujos trabalhos, um casal, artistas cuja postura e percurso de vida são conotáveis com o neorrealismo, e foi por isso que os convoquei. Aliás, há espólio deles documental aqui à espera de ser tratado aqui neste museu, e são artistas cujo casamento determinou de facto um percurso comum, numa cumplicidade que se revelou depois patente até na sua própria forma, na sua própria arte, ou seja, nas suas linhas conceptuais, formais, etc. Começo por falar por Maria Barreira, que no seu período de formação artística envereda por uma atividade política relacionada com a resistência à ditadura, isso é bastante importante, e com a defesa dos direitos das mulheres. Integrou-se, por exemplo, em organismos como o MUD ou a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, e ela vai converter para a sua obra a atenção à realidade social em que vive. Assim, a figura feminina, a mulher, a mãe, a trabalhadora, é assumida como objeto central das suas esculturas para tratar temas mais gerais, como a representação do amor, da maternidade, da fraternidade, da humanidade, ou seja, as relações entre os seres humanos. A linguagem formal de Maria Barreira manifesta-se na solidez dos volumes e numa grande acentuação das massas, denunciando logo à partida influências das obras de Aristide Maillol, Émile Antoine Bourdelle, por exemplo, e até de Henri Mouret. E depois vamos falar um pouco disso. Referências estas que, como veremos, serão igualmente presentes nos trabalhos de Vasco Conceição, seu marido, e de outros escultores portugueses que começam a atividade neste período. A sensibilidade plástica de Maria Barreira revela-se ainda na escolha dos materiais com que trabalha, ou seja, ela tenta aliar a parte mais conceptual e os temas às próprias características plásticas dos materiais que trabalha, aliar a natureza matérica ao conteúdo. Daí privilegiar a terracota, os gessos, essas pesquisas que a Leonor há pouco disse, de se fazer muita experimentação material, para também encontrar um caminho e uma linguagem pobres. Neste caso, ela privilegiou bastante os cimentos, as terracotas, os gessos, que são materiais muito flexíveis, de grande ductibilidade. São materiais ditos como pobres na escultura, não é? Não é um bronze, não é uma pedra, uns materiais de acabamento final. E isso também se liga de algum modo com os temas apresentados e com o posicionamento dela
até político, até social, nas suas escolhas. Portanto, é bastante interessante esta relação com os materiais. Aqui uma pedra. Também Vasco Pereira da Conceição irá subordinar o seu trabalho inicial à temática da maternidade e da figura feminina, numa investigação plástica formalmente próxima também das formas muito pujantes de Aristide Maillol. É assim a grande referência destes escultores numa fase inicial do seu trabalho. Estilisticamente, a sua escultura vai se desenvolver num compromisso muito permanente entre a figuração e a abstração. Isto está muito dentro também das discussões estéticas à época, e encontramos essa, esse vai e vem entre a figuração e a abstração, e sobretudo esse caminho para a abstração nos volumes maciços e grandiosos com que vai configurar as suas peças, que a pouco se libertam de uma figuração mais evidente. Em 1958, o Vasco da Conceição recebe uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian, o santo Gulbenkian, que de facto deu uma ajuda a muitos artistas, e o casal acaba por passar 6 meses em Paris, juntamente com os pintores Celestino Alves e João Hogan, também bolseiros daquela instituição. Esta estadia em Paris foi de 6 meses, não é uma estadia muito longa, mas foi bastante marcante para o casal de escultores, sobretudo porque permitiu-lhes o amadurecimento de alguns conceitos estéticos e de alguns que já pré-estabelecidos, ou seja, eles já tinham uma linha de trabalho pré-definida, estabelecida, e Paris vai contribuir para uma maturidade na evolução dos seus trabalhos. Os resultados desta viagem foram apresentados na exposição Dois Pintores, Dois Escultores Bolseiros da Fundação Carlos Gulbenkian, realizada em maio de 1959 na Sociedade Nacional de Belas Artes. Maria Barreira também se fez representar com algumas peças, apesar de não ter sido bolseira, ou seja, ela aproveita de facto o contexto para também apresentar as suas peças. Eu trago aqui agora uma série de fotogramas de uma pequena reportagem sem som que está nos nos arquivos RTP, portanto, se depois tiverem a oportunidade, convido-os a explorarem, porque é mesmo interessante ver aspectos da exposição. Vou apresentar agora alguns nas imagens seguintes. As obras apresentadas então já são resultado de pesquisas feitas em Paris. Na obra de Vasco Conceição vai-se enunciar uma linha de trabalho que ele prosseguirá nas décadas seguintes, com o prevalecimento de formas depuradas, linhas simplificadas, progressiva fragmentação dos corpos reduzidos a uma essencialidade e cada vez mais geometrizados e retilíneos, estabelecendo renovadas relações dinâmicas com o espaço envolvente. O crítico Mário de Oliveira diria a propósito das obras apresentadas pelo escultor nesta exposição, e passo a citar, que a realidade formal do motivo inspirador desaparece para ficar apenas aquela essencialidade das formas, onde a convecção externa é eliminada, aparecendo apenas essa pureza de sugestões formais. Nota-se francamente a sua evolução e o aproveitamento da sua estadia em Paris, maior simplificidade de volumes e linha mais harmoniosa, plena de ritmos bem organizados. Em relação aos trabalhos de Maria Barreira, o mesmo crítico chamaria a atenção para uma série de nus que revelam, e cito o Mário Oliveira, excelência de apuro, harmonia e lirismo, e o crítico vai ainda evidenciar também as expressivas figuras de mulheres do povo, inspiradas nas varinas da Nazaré, onde a escultora soube imprimir todo o sentido formal e psicológico de tão curiosos tipos humanos. Estava a citar ainda o Mário de Oliveira. Esta exposição, que foi apresentada inicialmente na Sociedade Nacional de Belas Artes, veio depois para Vila Franca de Xira, para o Museu Biblioteca Municipal. No mês de julho existe um pequeno catálogo com estas imagens, são as páginas da Maria Barreira e a página dedicada a Vasco Conceição. Portanto, achei interessante ver esta relação também com esta localidade.
Outro escultor que eu vou realçar aqui, fico-me por estes três, é Arlindo Rocha, que viria a ser reconhecido por particular contributo no domínio da escultura abstrata, mas cuja produção também se vai situar sempre muito neste compromisso entre figuração e abstração. Os seus trabalhos figurativos, sobretudo numa fase inicial de produção, mais uma vez, claramente influenciados pela obra de Aristide Maillol, reconhecendo-se referências a este artista no tratamento sintético dos volumes que compõem o corpo humano. E dizia o próprio escultor, Maillol, a essência da forma ainda humana. A obra de Maillol prendeu-me pelas suas raízes humanas. E é nesta busca pela essencialidade e sintetização, será aprofundada em pesquisas que vão evoluir aqui claramente no sentido de uma abstração, concretizando-se em obras em que a figura humana é o ponto de partida para um exercício mais extremado em torno de contornos e dos vazios, numa busca pela essencialidade formal. Arlindo Rocha reconhecerá nesta evolução a importância de Henri Moore e das suas pesquisas em torno da estrutura da dissecação da forma. E aqui é bastante evidente esse paralelismo e essa influência. Ele também assume, e tenho aqui citado, mais tarde Moore, a estrutura, a forma dissecada até ao âmago. Moore tem estátuas que me lembram séculos, e é muito interessante também esta relação e esta busca por uma essencialidade e este diálogo com a história e com o passado. A matéria escultórica figurativa vai ser então colocada em dialética com a abstração das formas, sendo igualmente notáveis referências diretas em alguns trabalhos a Brancusi ou a Arquipenco, por exemplo, cujas obras Arlindo Rocha terá conhecido sobretudo através de reproduções, pois somente em 1950 visitará pela primeira vez Madrid e Paris numa viagem realizada com fundos próprios. Sobre o seu interesse pelo abstracionismo, diria ao escultor ter sido um prosseguimento natural, à parte da adesão fria a que tudo vem para o futuro. De resto, ele contém o passado e esta ligação com o passado é muito importante e já vamos ver como é que isso se vai desenvolver depois no seu percurso. Em 1952-53, o Arlindo Rocha vai desenhar também um projeto para um monumento ao prisioneiro político desconhecido, no contexto do famoso concurso já tão bem analisado pela Leonor de Oliveira no artigo do catálogo e que nós podemos ver aqui na exposição. Eu peço desculpa pela imagem, mas é a única reprodução que conheço deste projeto. Podemos ver que a peça estruturar-se-ia a partir de uma base sólida, da qual emergem três braços que convergem para um ponto central, como uma espécie de uma mão que se fecha ou como uma copa de uma árvore sem folhas, pelo menos é aquilo que me parece logo à primeira vista. Contudo, apesar deste fechamento, que também lembra uma gaiola ou uma cela, o núcleo vazado vai conferir alguma sensação de abertura, ou pelo menos um ar de esperança, diria assim, que ainda assim é reprimida pelos elementos que impedem uma libertação total da forma, talvez uma metáfora desse impedir de permitir a fuga à repressão, ou seja, uma metáfora muito grande do tema geral aqui tratado. Em termos escultóricos, salienta-se o tratamento do espaço como elemento integrante da própria escultura, ou seja, o espaço faz parte da obra, e o cuidado com a articulação rítmica de formas e dos contornos, o equilíbrio do volume e das massas, o cuidado com a unidade e com a escala. Podemos talvez notar aqui algum paralelismo com a peça de Jorge Vieira, que é marcada pelo encadeamento e continuidade espacial dos elementos, ou seja, esse movimento ascendente que é travado também por uma tensão imposta pelas ligações. Portanto, há este paralelismo entre as duas peças. Há uma abertura que se anuncia, mas que ao mesmo tempo é travada pelos elementos da própria escultura. E acho que há aqui um diálogo bastante interessante. O Arlindo Rocha não viria a concretizar este projeto ou sequer a submetê-lo ao concurso
Não são claras as razões porque não o fez, mas eu calculo, é a minha interpretação, que podem prender-se com o requerimento que ele faz ao Instituto de Alta Cultura, nesta altura, para uma bolsa para ir à Itália. Eu, nos vários processos, consultei no Instituto Camões, os processos relativos aos pedidos de bolsa ao Instituto de Alta Cultura. Muitos desses processos são acompanhados de um parecer da polícia para indicar se a pessoa não tem nada no cadastro, se não tem atividades subversivas, etc. Portanto, eu posso imaginar, ou podemos imaginar, que o Arlindo Rocha não terá apresentado este projeto porque era um concurso que teve polémica, a Leonor analisa isso muito bem no catálogo, causou algumas tensões nas estruturas, em algumas estruturas do poder cultural, institucional, aqui em Portugal, e eu calculo que ele, querendo pedir uma bolsa oficial ao Instituto para a Alta Cultura, que é um instituto estatal, não quisesse causar problemas. E o facto é que ele, em 1953, é-lhe atribuída essa bolsa para uma viagem até a Itália. No relatório não tenho fotografias da viagem à Itália, nem grandes imagens, nem grande documentação. Fica aqui se calhar um trabalho também por fazer e por explorar, mas no relatório final que o escultor apresenta ao Instituto de Alta Cultura, ele deixa bem clara a sua admiração pelas obras de Miguel Ângelo, de quem aprecia a noção de um esculpir sem esforço, que terá permitido ao mestre do Renascimento o alcance de uma harmonia sublime numa matéria árida e dura que é a pedra. Mas, no entanto, mais do que o Renascimento, cuja monumentalidade e ostensiva perfeição, e vou citar Arlindo Rocha, não me atingem, mas me machucam, e acho que é um pouco ficar esmagado por uma monumentalidade em que a escala já não é humana, de facto já se está a trabalhar para o divino, e já é pouco homem e muito divino. E ele, mais do que o Renascimento que encontra em Itália, vai ser a escola de Pisa, uma escola de escultura medieval, que lhe vai prender a atenção e vai demonstrar particular interesse pelos os trabalhos de Nicolau e de Giovanni Pisani. E aqui achei muito interessante esta relação e este interesse que ele teve por Giovanni Pisano, porque foi também este escultor italiano, foi também uma referência de Henri Moore, que chegou a declarar a propósito destas estátuas da Catedral de Siena, que Giovanni Pisano fora o primeiro escultor moderno. Portanto, há estas relações sistemáticas, às vezes são coincidentes, mas é interessante perceber o que capta a atenção de escultores em atividade neste momento e naquilo que eles estão à procura. Visando ainda explorar o seu interesse pelo arcaísmo. Aliás, antes disso, o Arlindo Rocha interessa-se particularmente pela escola de Siena e por esta escultura medieval, porque, segundo ele, nas obras destes mestres, ele consegue encontrar uma certa atualidade e um gênio moderno que remete para a verdadeira natureza da escultura primitiva italiana. E é muito interessante porque ele vai, a partir destes escultores, ter um interesse por recuar cada vez para formas mais ancestrais e mais primitivas. E visando explorar essa questão, e por isso é que eu o trouxe, porque há também aqui algum paralelismo com os interesses que foram do próprio Jorge Vieira, que é aqui quem dá o mote para este encontro. Visando isso, ele volta a pedir uma nova bolsa, desta vez à Gulbenkian, em 1959, para visitar a Grécia e o Egito. Ou seja, interessa-se particularmente pelas culturas do Mediterrâneo, e o Egito então vai fasciná-lo de um modo bastante evidente, e ele vai transpor para algumas das suas obras essas influências, essa linguagem mais sintética, mais
com menos muito subtil, mas mais direta na comunicação com o público, que ele vai considerar de grande modernidade, ou seja, ele vai entender muito mais modernas, por exemplo, as formas do Egito ou de outras culturas primitivas mediterrânicas, do que, por exemplo, terá encontrado nas referências do Renascimento ou até mesmo depois nas referências medievais, ou seja, há um permanente recuo e ele vai transferir isso para algumas das suas peças. Eu não me vou alongar muito mais, vamos abrir aqui o debate, no entanto, deixo aqui algumas conclusões. No final dos anos 50 e ao longo do decénio seguinte, os escultores, em contraponto com a tradição da estatuária oficial dominante, que tinha sido dominante na década de 30 e ainda na década de 40, vão retomar mais sistematicamente pesquisas tridimensionais autónomas, a escultura pela escultura, renovando a exploração das matérias, das formas, de narrativas conceptuais e simbólicas que a arte escultórica pode gerar, já fora de discursos subordinados a encomendas oficiais, embora a encomenda continue a ser uma via de trabalho válida para todos estes artistas, que têm que trabalhar, têm que comer, portanto, há um espaço de trabalho e eles aproveitam, com o intuito de maior desenvolvimento pessoal e estético nesta escultura mais autónoma, das suas investigações mais pessoais. Estes artistas vão ter, de facto, necessidade de procurar lá fora outros conhecimentos e modelos visuais e teóricos. Neste contexto, verificamos então estes principais destinos: Londres, Itália, Paris, etc. Itália muito importante, e Itália também seria aqui um tema interessante a desenvolver, porque são muitos os escultores que vão à Itália, não só para descobrir os mestres do passado, mas de facto porque há uma renovação da escultura contemporânea italiana. A Leonor aflorou isso. E eles interessam-se por essa renovação, que depois na década de 50 e 60 vai ser esmagadora e vai ser mesmo muito, muito, muito importante. No entanto, queria contudo chamar a atenção que estes exemplos que trouxe, e apesar da circulação, eles já têm um conhecimento daquilo que se faz fora antes de saírem. Ou seja, a Maria Barreira, o Vasco Conceição, até o Arlindo Rocha, eles quando começam a produzir já estão influenciados por formas que vêm de fora, pelos escultores que têm de fora, ou seja, mesmo antes de irem ao estrangeiro, já conhecem os mestres da Antiguidade Clássica, já conhecem os mestres do Renascimento, já sabem o que é que fez Rodin, o que é que fez Bourdelle, o que é que fez Maiol, e isso é bastante interessante. E a propósito deste assunto, vou citar a própria Maria Barreira, que diz: eu admirei muito as obras que vi em Paris, mas para mim não eram desconhecidas. Eu e outros colegas da escola íamos à Livraria Portugal, na Rua do Carmo, e havia um moço que estava à testa dos livros de arte e deixava-nos folheá-los. Víamos lá muita coisa. Por exemplo, as obras que vi de Bourdelle agradaram-me muito. Achei as obras de Rodin mais espetaculares. Eram artistas que fugiam já do esquema clássico e aquilo fez-me pensar. Mais tarde visitei a Itália com meu marido, mas Florença e Roma foram as cidades que mais me tocaram. No fundo, foi ver aquilo que eu já conhecia, mas claro que é completamente diferente ver no livro e ver a obra. Ou seja, as referências já existem, claro que a experiência da viagem confere algo que o livro, o papel não nos dá. Nós hoje temos isso com a internet, temos tudo no computador, mas não temos nada de facto enquanto não experienciamos ao vivo. Mas acho interessante também chamarmos a atenção que, apesar do isolamento que efetivamente Portugal tinha, da falta de um museu de arte contemporânea, efetivamente, de não se poder ver a arte ao vivo, os artistas são curiosos e arranjam sempre expedientes para se formarem, e claro que sempre que pudessem sair, acabavam por fazê-lo. Eu restringi-me aqui só a 3 nomes e à prática escultórica mais tradicional. Contudo, claro que nesta altura poderíamos falar de ser mencionadas outras práticas no campo tridimensional, já denunciadoras de novos paradigmas, de uma maior renovação estética, de uma nova modernidade, digamos assim. Poderíamos ter falado também na década de 50, em algumas experiências dos surrealistas portugueses no início de 50, com a apropriação do objeto,
a apropriação do objeto, que depois vai ser também retomada numa atitude muito neo-dada quase, por alguns dos artistas que vão estar em Paris também a trabalhar, os da KWY, alguns deles também pegam no objeto e trabalham de outra maneira, no entanto, optei aqui por uma prática escultórica mais tradicional e podemos agora então entrar em diálogo. Muito obrigada.